A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 7, que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui, do primeiro trimestre do ano 2022. E nessa lição número 7, nós vamos estudar sobre o poder da palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Essa palavra ela tem poder para transformar e vencer as hostes malignas desse mundo que está sob o domínio de Satanás. Bem, esse vídeo é o vídeo de destaque do EBD em Foco e vai ser algo diferente nesse vídeo. Por quê? Porque eu gravei esse vídeo e eu estou gravando esse vídeo agora. Esse vídeo aqui eu estou gravando na sexta-feira. Mas o vídeo de destaque foi gravado na quinta-feira, foi gravado ontem, aqui dentro do meu tempo aqui, né? Foi gravado ontem. Mas quando eu fui editar o vídeo ficou corrompido. E eu só consegui salvar o áudio. A parte do vídeo ficou corrompida. Na verdade, eu gravo o áudio separado. E, assim, foi 40 minutos de vídeo, bem explicado, bem detalhado. E devido à correria, não dá para eu gravar de novo. Então, eu resolvi publicar assim mesmo. Então você vai ter aí agora a aula, só que eu não vou aparecer na aula, tá? Não se preocupe, porque o conteúdo é o mesmo, a qualidade do conteúdo é a mesma qualidade. Quando eu for ler algum versículo, vai aparecer na tela o versículo, e quando eu não for ler nenhum versículo, vai aparecer logo do EBD em Foco. Mas a informação, ela tá lá e você vai assistir o vídeo aí ou ouvir como se fosse um áudio. Se você quiser ouvir como se fosse apenas um áudio, na descrição tem um link que vai te mandar para o EBD em Foco. Lá você vai ter acesso ao áudio, né, somente o áudio, sem os versículos aparecendo na tela. E você vai ouvir lá também, né? E no caso nós temos também um aplicativo do EBD em Foco, você pode ouvir por lá. Enfim, né, o conteúdo está disponível, vídeo de destaque, conteúdo de destaque da lição, que você vai aprender muito aí. Só explicando para os irmãos entenderem, eu gravo meus vídeos com uma filmadora, tá? Eu prefiro uma filmadora, só que eu esqueci o carregador da minha filmadora na casa dos meus pais. Eu viajei para lá e ficou o carregador e eu não tenho coragem de colocar outro carregador porque pode danificar a bateria. Então, para não prejudicar a minha filmadora, eu resolvi gravar com o celular e deu esse problema. Então, o celular às vezes dá esse problema de gravação, enfim, eu não sei se é problema no meu celular, mas enfim. De certa forma, né, eu conto com a sua participação aí nessa aula. Você está assistindo no YouTube, deixe seu comentário, deixe sua participação. Muito obrigado e começa agora a aula. Esta lição ela vem com um título que é bem amplo, mas que dentro da lição, quando a gente vai estudar a lição, os temas tratados são bem específicos. E aqui a gente vai estudar 3 passagens bíblicas para cada tópico. No primeiro tópico, já vou adiantando aqui para você o que a gente vai falar, nós vamos falar um pouco sobre Hebreus 4, do versículo 1 até o versículo, vou colocar aqui até o versículo 12. O versículo que é estudado de maneira detalhada no tópico 1 é o versículo 12, que fala da palavra de Deus, né? Que é a espada mais penetrante e tal. Então, só que para a gente entender esse versículo, a gente precisa entender todo o contexto do capítulo 4. No tópico 2, eu vou destacar aqui a passagem de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que também faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que fala, né, que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Então a gente vai falar aqui nesse tópico 2 sobre a questão dessa dimensão espiritual diferente que o cristão vive. O cristão vive numa dimensão espiritual diferente, com armas que não são carnais para combater, né, as hostes malignas desse mundo. Então a gente vai enfatizar essa questão aqui no tópico 2 e no tópico 3 a gente vai falar da humildade, que, né, a passagem em questão é Filipenses 2, ali versículo 6, versículo 7, onde a gente vai mostrar o exemplo de Cristo de humildade que o cristão deve seguir. Então a gente vai fazer aqui uma abordagem bem completa dessa lição. Geralmente os vídeos de destaque eu destaco um ou outro ponto. Nesse vídeo eu vou destacar os 3 tópicos, no caso alguns pontos dentro dos 3 tópicos que eu achei muito importante fazer isso. Bem, então vamos lá. Se você já deu uma lida na lição, já assistiu alguma outra aula, já tem aí uma noção do que se trata a lição. A ideia é falar da transformação que a Bíblia causa na vida das pessoas. Na lição 6, a gente falou
algo parecido, né? A Bíblia como um guia para a vida. Então a gente falou da aplicação prática da Bíblia no dia a dia, no cotidiano do cristão. Agora no tópico, na lição 7, a gente vai falar da questão de transformação. E eu acho interessante falar de transformação porque aqui a gente tem que o cristão ele está num mundo espiritual diferenciado. Isso, ele alcançou esse mundo espiritual, esse acesso a esse mundo espiritual através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, da fé em Cristo Jesus, que nós alcançamos através da leitura da palavra. Porque, querendo ou não, todo cristão, todo crente verdadeiro, ele se converteu ouvindo uma pregação, a pregação sobre Cristo, e essa pregação está baseada nas Escrituras. Daí a importância de nós mostrarmos aqui que, de fato, foi a Bíblia que proporcionou tudo isso a nós, toda essa transformação. Vou aqui para o tópico 1, direto para o tópico 1, para a gente já entrar dentro do tema aqui da lição. Vale ressaltar que dentro do EBD em Foco nós temos um conteúdo completo da lição, tem uma aula com slide em PowerPoint, tem um slide para você baixar no site ebdemfoco.com, nós temos aula em áudio, conteúdo em PDF, então a gente tem conteúdo completo. Na descrição desse vídeo tem o link para você acessar aí o site ebdemfoco.com, tem o nosso WhatsApp também, só dá uma olhada na descrição do vídeo. Bem, vamos lá, o tópico 1, ele vai falar assim: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Então, a maneira que o escritor da revista conduz a revista como um todo, eu acho bem interessante, porque sempre o primeiro tópico faz essa introdução básica ao assunto. Então, antes de falar do poder da palavra de Deus, do poder da Bíblia para transformar de fato as pessoas, falar desse mundo espiritual, das guerras, no caso da guerra espiritual, né, que ele vai tratar, das armas para vencer as hostes malignas desse mundo, ele vai apresentar a Bíblia como sendo poderosa nesse sentido. E a passagem que ele escolhe é a passagem de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É uma passagem muito conhecida, está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Eu vou ler aqui que fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo é muito conhecido, muito lido e muito pregado, só que na maioria das vezes as exposições realizadas em cima desse versículo se prende muito no versículo em si e esquece do contexto em que ele foi escrito. Por esse motivo, aqui no vídeo de destaque, eu vou falar um pouco desse contexto. Se você quiser algo mais detalhado sobre isso, clique no link na descrição do vídeo, nos 2 vídeos que eu falo ali de Hebreus 4, o capítulo 4 como um todo. Então vamos lá. Aqui eu estou com uma Bíblia aqui, que é a revista e atualizada, e eu vou dar uma lida nesses versículos, em alguns versículos aqui do capítulo 4, para nós entendermos o contexto, tá? Até nós chegarmos de fato dentro do que está aqui na nossa revista, que eu quero enfatizar essa questão dessa passagem do versículo 12. No capítulo 3, o escritor aos Hebreus vai apresentar Jesus como superior a Moisés. Ele vai fazer aquela ponte do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele mostra que Jesus é o nosso sumo sacerdote superior, é superior ao sacerdócio levítico, superior a Moisés. E no capítulo 4 ele vai apresentar Jesus como sendo superior a Josué. Então a carta aos Hebreus ela tem estrutura de sermão, é uma pregação mesmo. E aqui nessa parte desse sermão, o que a gente tem é que ele vai apresentar um conceito lá do Antigo Testamento, que é a entrada do povo para o repouso de Deus, que no caso é a caminhada do povo para entrar na Terra Prometida. Né? Então Moisés morre, quem assume o lugar de Moisés é Josué. E aí no versículo 1 do capítulo 4 ele coloca assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, vista não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Algumas Bíblias traduzem como repouso. Aqui o escritor aos Hebreus vai colocar que o povo de Israel não entrou no verdadeiro descanso de Deus. Na verdade, eles não alcançaram esse descanso, porque eles foram desobedientes. Aqui ele coloca assim: muitos têm a promessa, né, de entrar no descanso de Deus,
parece que alguns têm falhado nesse sentido, ou pelo menos ele está fazendo um alerta. Temos, portanto, e depois ele coloca assim, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele não chega a dizer que de fato alguém tem falhado. A carta aos Hebreus, ela levanta uma polêmica muito grande sobre a questão da possibilidade de perder ou não a salvação. Algumas passagens aqui vão falar nesse sentido. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui, que foge um pouco o sentido do texto. Mas o escritor aqui está falando assim, parece que algum de vós, no caso, eu quero dar um alerta para vocês, para que não aconteça de alguém não entrar no repouso ou no descanso de Deus. Aí ele vai falar assim, que porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou seja, o evangelho, a boa notícia. Então foi anunciada essa boa notícia para nós, como se deu a eles. Eles quem? O povo de Israel. Então o povo de Israel também teve acesso às boas novas. Tá? Então tem nós e tem o povo de Israel. De certa forma estamos no mesmo pé de igualdade aí. Ah, mas o Evangelho foi pregado no Antigo Testamento? Sim, o Evangelho do Antigo Testamento apontava para o Cristo que um dia viria, para a promessa. Então eles tinham que crer nas promessas de Deus, inclusive a promessa do Messias. Nós cremos no Cristo que já veio. Então o Evangelho, a palavra de Deus, foi apresentada para nós e para eles. Só que no caso deles, eles não tiveram fé nessa palavra e não entraram no repouso de Deus. Nós, porém, cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, assim, nós entramos nesse descanso. Então, o que é o descanso, o que é o repouso, dependendo da tradução? Eu uso mais a palavra repouso, apesar dessa tradução aqui falar descanso, mas eu prefiro repouso. O repouso de Deus não é algo futuro. A gente pode até pensar na Nova Jerusalém, no céu. Não, é algo que nós alcançamos aqui. Primeira coisa que ele coloca aqui, que nós já entramos no descanso de Deus. Tá? Já o povo de Israel não entrou no descanso. Eles foram desobedientes. No versículo 6, fala assim, ó, visto, portanto, que resta entrar alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Ou seja, eles não entraram porque foram desobedientes, mas nós entramos nesse descanso. Então, o descanso de Deus é algo atual, é algo presente. Vale ressaltar que os escritores bíblicos não têm uma definição fechada do que é esse descanso. É claro que, de certa forma, ele aponta para a obra consumada de Cristo. Então, quem está em Cristo já entrou no repouso de Deus. Esse repouso não tem o sentido de inatividade, de ficar parado sem fazer nada. Tanto que o escritor aqui, quando você dá uma lida no capítulo completo, ele vai fazer uma referência à criação. Deus, quando finalizou a criação, ele descansou. O descanso de Deus não foi um descanso que Deus parou de fazer, de trabalhar e não fez mais nada. Na verdade, aquela sensação de felicidade, de alegria por ver a sua obra completa, plena. Está tudo pronto, está completo. Então, a partir de agora é que vai começar eu desenvolver mais esse trabalho. Então, o repouso é estar em Cristo, porque a obra de Cristo é completa, plena. Nós não temos mais que trabalhar para alcançar a nossa salvação. Então, quem está em Cristo já entrou no repouso de Deus. Cristo já completou a sua obra. E ao completar a sua obra, o que nós temos que fazer agora é crer nele e, no caso, exercer a nossa fé através dos atos de boas obras, mas não para alcançar a salvação, mas porque já somos salvos, já estamos no repouso, já temos Cristo, já somos transformados e a partir de agora eu vou viver uma vida diferenciada. Então não é inatividade, tá? Não é futuro, é ação, é paz, alegria, é parte essencial da vida presente do cristão. Tá? Eu não trabalho mais para alcançar a minha salvação, já foi alcançada, estou repousando em Cristo Jesus. E a gente alcança isso pela fé, o que está bem claro aqui, no caso, o escritor aos Hebreus. Quando a gente chega mais na frente, no versículo 11, ele fala assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. A palavra esforcemos aqui não é que a gente tem que se esforçar para alcançar a salvação, não é nesse sentido, mas é um sentido de urgência, de nós abraçarmos logo essa salvação, porque ela é maravilhosa e não temos que perder tempo nesse sentido. Então nós vamos entrar nesse descanso, que é a salvação em Cristo Jesus, e não cair no mesmo erro de desobediência que os israelitas caíram lá no passado. Aí que ele entra no versículo 12, que é tão conhecido.
né, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento, né, e o propósito do coração. Então, ele está apresentando o que aqui? Que tudo que aconteceu no passado e tudo que aconteceu hoje é através de uma revelação de Deus, através da palavra de Deus. Aqui também a gente tem uma certa dúvida, né? Os escritores têm uma certa dúvida se a palavra de Deus aqui, o Logos de Deus, é uma referência a Cristo ou uma referência à revelação de Deus como um todo. Revelação geral, na natureza, revelação especial, com as escrituras, Cristo. O escritor que eu estudei, que é esse aqui, o Donald Gutierrez, né, desse livro aqui, Hebreus, Introdução e Comentário, ele defende a ideia de que é a revelação de Deus como um todo. Então, a palavra de Deus como um todo, a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, revelação geral, diante de tudo que Deus nos apresentou, toda a revelação de Deus, ou seja, a palavra de Deus como um todo, ela deve produzir em nós uma transformação, porque ela é poderosa. Aí ele vai descrever o poder dessa palavra. Por isso que ele coloca que ela é viva, reflete o caráter próprio de Deus, né, como sendo a fonte de toda vida. Deus é vida e a sua palavra é vida. Ela é eficaz ou ativa. Eficaz aqui, a palavra usada é energes, na mesma ideia de energia. Por que que ele usa essa palavra? Porque uma coisa pode ser viva, mas está dormente, né, parada. E a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não está parada, ela está agindo. Ela, né, essas duas palavras vão andar juntos, viva e eficaz. É uma coisa, ela pode ser viva, mas dormente. Mas a palavra, ela clama por decisões pessoais. Então, ao ser atingido pela palavra, nós temos que tomar uma decisão. Porque ela é transformadora, ela é eficaz. Ela vai agir de todo jeito. Ela é uma espada. No caso, uma espada, aqui a gente enfatiza o caráter penetrante da palavra. Ele coloca aqui que penetra até, né, o ponto de dividir a alma e espírito. Entra a questão da dicotomia, tricotomia, que eu acho que também não é o caso de nós entrarmos em detalhes aqui, né? Segundo tem 3 visões em relação a isso. Tem uma visão que é chamada de monismo, que diz que corpo, alma e espírito é uma coisa só, não existe divisão. Tem uma visão chamada dicotomia, que acredita que alma e espírito é uma coisa só, então só existe alma e corpo. E tem a tricotomia, que defende a ideia que tem corpo, alma e espírito e são diferentes. O escritor aqui, o Donald Gutierrez, na verdade Guthrie, né? Guthrie é o nome dele. Ele defende a ideia de que a palavra penetra a alma e o espírito, e não uma divisão dos dois, como se houvesse uma divisão, mas penetra os dois. Ele defende essa ideia, e faz sentido também. E tanto que ele coloca juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nada fica de fora do discernimento da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai penetrar o mais profundo do coração, do sentido humano. Tanto que, quando a gente chega no versículo 13, que a gente geralmente para no 12, mas se a gente for para o 13, fala assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, tudo nós temos que prestar contas e nada foge aos olhos daquele que nós vamos estar diante dele. Então ele faz isso pela sua palavra. Então a palavra de Deus, ela já foi revelada, nós temos acesso a ela e ela vai trazer, né, no caso, alguma mudança na nossa vida, alguma transformação na nossa vida. Quem for desobediente a essa palavra será julgado por essa palavra e condenado. Quem for obediente a essa palavra já entra no reino do Filho, já participa das bênçãos espirituais, juntamente com Cristo Jesus, como está escrito em Efésios, Colossenses, e, né, tem uma vida diferenciada, transformada, que é aí que entra a questão de que a palavra transforma, a Bíblia transforma as pessoas. Porque quem crê nessa palavra entra no repouso de Deus, está descansando em Cristo, assim como diz em Efésios, está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, Efésios 2. Então, é uma vida diferenciada. Aí que a gente entra agora no tópico 2. Né? Então, se você observou, eu fiquei mais na explicação do texto bíblico em si do que dentro aqui da revista, mas está tudo relacionado. Se você fazer essa ponte, está tudo certinho aqui. No tópico 2, a gente entra nesse tópico que fala que a Bíblia anula os conselhos do mundo.
E aí ele vai falar das armas da nossa milícia. A passagem usada aqui é a passagem de 2 Coríntios, está na nossa leitura bíblica em classe, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 6. Ele fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui eu quero fazer uma ponte com... Eu fiz algumas anotações aqui, então eu vou dar uma olhada. Quero fazer uma ponte com a passagem de Colossenses 1,13 e Efésios 2,6. Então, quando a gente vai para Colossenses, Efésios e Colossenses são duas cartas bem parecidas, parece que foram escritas na mesma época, né? E Filipenses também, né, são todas cartas da prisão. Então, a gente tem aqui, né, que ele fala assim, ó, versículo 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, há aqui algumas coisas a serem observadas. Existe o quê? O império das trevas. Né? O império das trevas. Esse império das trevas é o mundo que está em escuridão. Existe um ser maligno que governa esse reino de trevas. 1 João 5,19. 1 João 5,19. O tópico 2.2 da revista vai tratar, né, desse tema aí, que vai falar do domínio de Satanás. Tá? 1 João 5,19 fala bem assim, ó, finalzinho aí da primeira carta de João. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sob o domínio do maligno, sob o domínio de Satanás. 1 Pedro 5,8, né, também vai falar sobre isso. 1 Pedro 5,8, né, fala assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando para devorar. Então, Satanás, ele está nesse mundo, ele tem o controle desse mundo. Tá? O mundo jaz no maligno, o mundo é de trevas. Tudo que tem nesse mundo, de certa forma, está manchado por Satanás. O mundo tem coisa boa, foi criação de Deus. Tá? Deus criou a humanidade, Deus criou tudo que existe, Deus controla tudo que existe. Satanás, ele tem influência nesse mundo, mas quando a gente fala de mundo aqui, a gente está se referindo ao sistema maligno, não à criação de Deus em si. A gente tem que ter cuidado para fazer essa diferenciação aí. Porque assim, Deus criou a música foi Deus que criou, é algo bom e maravilhoso. Mas o sistema mundano corrompe e cria, né, usa essa criação de Deus. Satanás não criou nada, ele não é dono de nada, ele não criou nada, ele não tem poder nenhum. Mas ele usa a criação de Deus e corrompe, criando músicas com letras pervertidas, que fazem apologia à droga, apologia à traição, à mentira, tudo que não presta. Então, a música é algo maravilhoso, criado por Deus, mas o sistema mundano de trevas, governado por Satanás, corrompe essa criação, de certa forma, e usa ela para o maligno. Então, a gente não pode generalizar e falar, todas as músicas são de Satanás. Não, a música é uma criação de Deus. A arte, de forma geral, que a gente tem acesso a esse mundo, tanto uma arte, uma pintura, como um cinema, um filme, uma série, um livro, né, a literatura de forma geral, músicas, enfim, tudo que existe de criação no meio artístico foi criado por Deus, para nós desfrutarmos disso e usarmos para o nosso bem, para o melhor, e eu creio que isso vai para a eternidade, entende? A eternidade vai ter tudo isso também. Agora sim, Satanás, como sendo o que comanda esse sistema mundano, acaba corrompendo tudo isso, de certa forma, e nós temos que sempre fazer um filtro. Vivendo nesse mundo, nós vivemos inseridos dentro desse sistema, mas ao mesmo tempo fora desse sistema. Porque o texto de Filipenses diz que ele nos transportou. Né? Então, assim, antes nós vivíamos dentro desse sistema, mas ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a palavra aqui, né, transportar, era usada fora da Bíblia para se referir a um rei que conquistava uma outra cidade e transportava aquelas pessoas prisioneiras para um outro lugar, libertando elas. Então, quando um rei conquistava uma outra cidade, às vezes tinham escravos, prisioneiros, ali ele libertava essas pessoas e transportava elas para um lugar melhor, um lugar de liberdade. Então, nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Efésios 2,6, né, como eu disse, né, Efésios também vai falar desse tema.
Principalmente capítulo 2 de Efésios, mas o versículo 6 fala assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos o quê? Levados para assentar nos lugares celestiais, uma outra dimensão. O cristão vive numa dimensão espiritual. E pelo fato dele viver numa dimensão espiritual, aí a gente vai para 2 Coríntios 10:4, que é a nossa passagem aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então as armas que nós usamos fazem parte desse mundo espiritual, um mundo diferente. São armas poderosas em Deus e não são armas carnais. Então a gente tem aqui, vivendo, né, nesse mundo diferente, com armas espirituais, a gente pode fazer uma ponte com Efésios 6, com as armaduras de Deus. O escritor da revista faz isso aqui, né, ele coloca aqui dentro do tópico 2 ainda, ele cita Efésios 6, de 13 a 18, né? Vai citar aqui a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito, a oração perseverante. Então tudo isso, ele vai citar isso aqui como sendo que armas para nós vencermos a batalha espiritual nesse mundo. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é citada aqui, é 2 Tessalonicenses 2,4. A 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo está falando ali, no capítulo 2 de Tessalonicenses, sobre o anticristo. É muito importante nós falarmos que o anticristo ele não se manifestou. De acordo com a passagem aqui de 2 Tessalonicenses 2, o anticristo é uma pessoa, ele vai se manifestar. Só que o versículo 4 fala assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou é objeto de culto. Então, ele vai colocar que quando o anticristo se manifestar, ele vai se opor às coisas que são de Deus. E no versículo 7, ele fala assim, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, assim, o ministério da iniquidade já opera nesse mundo. O anticristo não se manifestou, mas né, o seu ministério ele já opera, a sua ação já acontece. O anticristo, no final das contas, vai ser uma manifestação humana da maldade que existe no mundo, do governo de Satanás. Então, só que isso já existe no mundo de hoje, já tem esse domínio. Por isso que nós temos que usar armas espirituais contra, né, contra tudo que acontece no mundo, contra as hostes malignas e tudo mais. E aqui ele vai citar em 2 Coríntios fortalezas, que pode representar o quê? Prisões, onde as pessoas estão presas no pecado, no domínio do pecado, presas, né, por Satanás, destruindo conselhos de toda altivez que se levanta contra os conselhos de Deus. Olha só, ideias, ele vai citar aqui no tópico 2 muitas ideias, né, destrói conselhos, raciocínios falaciosos, né, algumas traduções colocam uma outra palavra que tem que ter aqui no nosso coisa, né, sofisma, né? O que é um sofisma no nosso vocábulo aqui da revista? Fala, argumento lógico, mas com o objetivo de produzir uma verdade ilusória. Então usa as regras da lógica que parece ser correto. Você olha assim, nossa, isso é muito interessante, mas no final das contas é uma verdade ilusória. Embora apresente regras da lógica, na verdade sua estrutura interna de argumentos é contraditória, inconsistente e deliberadamente enganadora. Então, né, os conselhos do mundo, as regras, né, aí do que governa o mundo, do que acontece no mundo, esses conselhos do mundo, eles são enganadores, são sofismas, são falsas verdades. O escritor vai citar algumas aqui, né, algumas coisas que acontecem, algumas ideias, no caso, ateísmo, relativismo, secularismo. Então a gente vive numa sociedade que é corrompida por todo lado. A gente tem que ter muito cuidado e filtrar muito bem as coisas que a gente acessa, que a gente assiste, que a gente lê. Não significa que você não vai assistir um filme que tem alguma ideia que não seja cristã, né? Eu tenho que assistir só filme cristão? Não, né? Você pode assistir qualquer filme, qualquer série. Do meu ponto de vista, o que você tem que ter é sabedoria e discernimento para filtrar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Porque vai estar o ruim lá. Todo lugar vai estar. A gente vai ver que essas ideologias anticristãs elas estão entrelaçadas dentro de tudo que acontece na sociedade. Então não faz muito sentido você querer fugir de tudo isso, porque não tem como, a não ser que nós saíssemos do mundo. Isso não vai acontecer. Então a gente tem que ter sabedoria para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Ele cita aqui o marxismo. Dentro do livro de apoio, ele fala do marxismo cultural. Ele é um pouco mais específico.
A gente tem que ter um pouco de cuidado quando falar de marxismo, porque do meu ponto de vista isso é modinha, tá? Tá na moda falar mal do marxismo e muitas pessoas acabam falando sem saber o que é, do que se trata, não sabe diferenciar marxismo econômico de marxismo cultural e acaba fazendo uma mistura, uma complicação. Esse livro aqui é um excelente livro para falar de ideologias políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Então aqui nesse livro ele vai apresentar aqui o liberalismo, tá, que é basicamente a ideologia dominante, que é o capitalismo, o conservadorismo, né, que ele coloca aqui o capitalismo como sendo a expressão econômica do liberalismo, né, o conservadorismo, o nacionalismo, a democracia, o socialismo e o socialismo. E no final ele faz uma proposta que mistura um pouco de cada uma. Segundo esse escritor, todas essas ideologias elas podem se tornar idólatras. Por quê? Porque são ideias humanas, corrompidas por esse mundo que a gente falou aqui, esse mundo pervertido, comandado por Satanás. Então, não existe nenhuma ideologia política, religiosa, enfim, qualquer que seja, que não tenha algo pecaminoso nela. O que o cristão tem que fazer é filtrar aquilo que ele vai seguir e aquilo que ele não vai seguir. Eu vou dar um exemplo dos tempos de Cristo, lá no tempo do apóstolo Paulo. No tempo do apóstolo Paulo, era meio que regra no Império Romano ter escravo. Quase todo mundo lá tinha escravo. A cidade de Corinto tinha cerca de 500 mil habitantes, desses 500 mil, só 150 mil era livre. A maioria eram escravos. Era comum naquela época, era da cultura da época a questão da escravidão. A escravidão daquela época não era relacionada à cor da pele, mas às vezes a pessoa tinha uma dívida, não conseguia pagar, se vendia como escravo para pagar a dívida. Às vezes a pessoa era de uma outra nação que foi conquistada, servia como escravo. Então a escravidão ela tinha vários detalhes, muito diferentes da escravidão que a gente conheceu aqui no Brasil. Esse tipo de relação senhor e escravo, de acordo com a regra do Império Romano, olha só, a ideologia da época, dizia que o escravo ele era um objeto na mão do senhor. O seu senhor poderia fazer o que quisesse com aquele escravo, poderia bater, poderia amputar um membro, vou cortar tua mão porque você fez uma coisa errada, poderia até matar o escravo, e isso não tinha nenhum problema, ele não levava nenhuma punição por isso, o senhor tinha o escravo como um objeto. Porém, quando a gente vai para o contexto do cristianismo, quando Paulo escreve a Filemon, aos Efésios também, fica bem claro que essa regra que o sistema permitia, ela não era seguida pelos cristãos. Porque o cristão que tinha um escravo, ele tratava aquele escravo, aquele servo, como seu irmão, respeitando ele. E o servo servia ao seu senhor como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Então a relação é diferenciada, entende? É uma relação de irmão agora. Já isso é quebrando as regras do sistema. O sistema dizia que o escravo era um objeto, mas para o cristão, não. Para o cristão, o escravo é uma pessoa que Cristo morreu por ela e agora, né, eu como Senhor, vamos colocar assim, tenho um escravo e eu vou tratá-lo como irmão e nós vamos para o culto juntos, vamos adorar a Deus juntos, vamos orar juntos. Então isso era totalmente contrário ao que a sociedade da época ensinava, a ideologia dominante da época ensinava. Então, independente da ideologia de hoje, seja uma ideologia socialista, capitalista, seja lá o que for, essas ideologias elas têm coisas pecaminosas nelas que a gente tem que saber filtrar e falar isso aqui eu não vou seguir. A sociedade não vai me julgar por isso. Se eu fizer desse jeito aqui, eu estou dentro do padrão e da ideologia, mas isso é pecaminoso. A gente pode trazer dentro do capitalismo, por exemplo. Né? O capitalismo é a ideologia dominante. O Brasil é capitalista, o mundo quase todo é capitalista. O capitalismo permite que você faça o que você quiser com o seu dinheiro. Você pode ser milionário, bilionário, você pode nunca jamais fazer obras sociais. Você pode ser rico, tanto que você quiser, e você não precisa, não é obrigado. Dentro da ideologia, você não é obrigado a fazer qualquer tipo de obra social, ajudar os necessitados. Mas quando a gente vai para a Bíblia, será que isso é certo? Quem é cristão e tem condição de ajudar o necessitado não tem que ajudar? Até mesmo quem não ajuda, nem tem condição. Olha só, a igreja de Filipos, quando Paulo escreve aos Filipenses, é uma igreja que está passando necessidade financeira. E ela ajuda outras igrejas, ajuda o apóstolo Paulo. Ela manda oferta para Paulo, mesmo que eles passam dificuldades. Então, dentro do cristianismo, né, fazer obra social, eu não vou dizer que é uma regra, mas é um princípio que nós temos que seguir. Mas a ideologia que a gente segue não necessariamente diz que isso é obrigatório.
Então, assim, a gente não vai seguir a ideologia, a gente vai seguir o que a Bíblia diz, mesmo dentro daquela ideologia, que no caso, capitalista. Um exemplo que eu dei aqui. Isso serve para qualquer tipo de ideologia e ideia que a gente serve. Entende? Então, toda ideologia humana, ela é pecaminosa, ela tem elementos pecaminosos que a gente tem que saber filtrar e viver uma vida diferenciada dentro dela. Certo? Já me alonguei bastante dentro desse tópico. E eu vou para o tópico 3 agora. Eu vou dar uma resumida no tópico 3, porque o tempo já avançou bastante e eu quero gravar o outro vídeo, onde eu vou detalhar mais sobre a passagem de Filipenses. Dentro do tópico 3, a gente tem assim, que a Bíblia nos torna humildes. Ele vai citar a passagem de Tiago, que Deus resiste, Tiago 4,6, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, enfatizando a questão da humildade. A humildade não é algo que você declara ter. Eu sou humilde. Não é algo que você se esforça para... Você simplesmente é. Eu vou me esforçar. Não, você simplesmente é humilde. E quais são os elementos dessa humildade cristã? Dentro do tópico 3.2, nós temos o exemplo de Cristo, como nosso exemplo de humildade. E, no caso, no tópico, já no último subtópico aqui, ele cita também que ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Então, o primeiro passo da humildade cristã é confiar em Jesus, que ele vai fazer tudo, ele toma conta de tudo. O primeiro passo é você tirar a soberba, o orgulho, entregar toda a tua vida a Cristo. Começa por aí. Você depende de Cristo de tudo na sua vida. Tudo que você tem, tudo que você faz, a tua saúde, o teu carro, o teu emprego, tudo que você tem na vida, tua esposa, teus filhos, foi a graça de Deus na tua vida. Você tem que reconhecer isso. O primeiro passo da humildade é isso aí. A humildade dentro de um contexto cristão. Você depende de Deus 100%, não é 99,9%, não, é 100%. O segundo passo é você considerar os outros superiores a si mesmo e tomar uma atitude de servo, de servir o tempo todo. Usar todas as suas energias, todas as suas habilidades para servir aos outros. E sempre considerar os outros superiores a você mesmo, na prática, não na teoria. E Jesus deixa o exemplo. A gente tem o exemplo de Jesus quando ele encarna, que é citado por Paulo em Filipenses 2, 6 e 7, que é uma passagem bem interessante nesse sentido, que ele fala assim: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então aqui, usurpação é que se colocar no lugar do outro, ou, como algumas Bíblias traduzem, não levou em consideração o fato de ele ser Deus como algo que ele pudesse levar vantagem. Uma tradução bem livre, mas na nossa língua mais cotidiana é nesse sentido. O fato de Jesus ser Deus não fez dele aquela pessoa que se achava melhor do que os outros. Então ele não levou em consideração o fato de ele ser Deus como algo que fosse vantajoso e que ele levasse vantagem em cima dos outros e usasse isso para benefício próprio. Todas as vezes que Jesus manifestou a sua divindade foi para ajudar, foi para curar, foi para regenerar, foi para perdoar pecados. Então foi isso que ele fez. Ele usou a sua divindade para servir da melhor maneira possível. Então ele deixou o exemplo. Então Paulo fala assim, que haja em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo. Lá no Filipenses capítulo 2, você dá uma lida logo no comecinho, ali 1, 2, 3, 4, até chegar no versículo 5, que ele começa a falar de Cristo. Ele fala assim, que tem em vocês esse mesmo sentimento de Cristo, esse sentimento de humildade. Que você possa sempre estar disposto a servir e nunca usar o fato de você ser cristão, ou ser rico, ou ser bonito, ou ser alto, como algo que você levasse em consideração para ser melhor do que os outros. Cuidado com isso. Qualquer tipo de benefício que você tem, Satanás vai estar ali querendo colocar na sua mente para você se considerar melhor do que os outros. E o outro exemplo de Jesus, que foi na prática, João 13, que ele lava os pés dos discípulos. E ele deixa o exemplo bem claro. Eu fiz isso para que vocês possam me imitar. Então, ele veio para servir, ele lavou os pés dos discípulos, trabalho de servo. Quem lavava os pés de alguém quando chegava na casa de uma outra pessoa era o servo. Jesus vai lá e assume a forma de servo para dar um exemplo para os discípulos. Ele lava, enxuga os pés e fala, da mesma forma que eu fiz, vocês têm que fazer. Então, tem várias outras passagens nos evangelhos que Jesus deixa bem claro, nós temos que servir aos outros.
Ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E o exemplo dele tem que ser seguido por nós. Nós somos o quê? Pequenos cristos, né? Cristão é um pequeno Cristo. Paulo fala em Gálatas, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente tem a mente de Cristo e assim vai. Então seguir o exemplo de Cristo é colocar em prática tudo isso que ele ensinou. E, né, trazendo para o nosso contexto cristão, que nós possamos, não somente entre os irmãos da igreja, servir, ajudar na igreja, mas fora da igreja, dentro da sociedade como um todo. A gente tem que servir da melhor maneira possível. A gente tem que ajudar, não olhar religião, não olhar cor da pele, não olhar status social, não olhar nada disso. Simplesmente ajudar, fazer alguma coisa por alguém, servir da melhor maneira possível a todas as pessoas. Amém? Então eu chego no final da aula. Espero que você tenha compreendido o assunto. Como eu falei no começo, é o vídeo de destaque da lição, onde eu destaco alguns pontos, fujo um pouco da revista, mas sempre me mantendo dentro, enfatizando também as passagens bíblicas. Agradeço a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente sua vida. A paz do Senhor. Até a próxima aula.